Acompanhe a leitura deste salmo, irmãos. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios, os perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei a minha mão, ou as minhas mãos, na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Irmãos amados, vira e mexe, os servos do Senhor fazem perguntas complexas a respeito do próprio Deus. Porque muitas vezes os crentes acabam sofrendo mais do que aqueles que não são crentes. Qual a diferença entre o justo e o ímpio nessa terra? Sendo que muitas vezes aqueles que desprezam a lei de Deus, aqueles que não estão se importando, não têm temor a Deus, muitas vezes essas pessoas acabam prosperando mais do que os crentes, materialmente, por exemplo. A pergunta sobre o sofrimento do justo, a pergunta sobre a diferença entre os justos e os ímpios, a pergunta do porquê nós não vemos claramente a diferença entre os justos e os ímpios nessa terra. Esse questionamento, por que não dizer existencial, por vezes tem passado pela mente e pelo coração dos servos de Deus no decorrer da história. Jó, Jeremias, tantos outros que serviram a Deus, que tiveram testemunho do próprio Deus, de que eram fiéis a Deus. No entanto, sofreram terríveis provações, angústias sem igual, perdas, luto, dor. E muitas vezes, aqueles que não procuram com a sua vida exaltar o nome de Deus, vivem aparentemente de uma maneira confortável. Aparentemente, não há nenhum tipo de sofrimento para essas pessoas.
Esse é um questionamento pertinente. E por isso, esse questionamento é um dos temas principais deste salmo. Esse salmo está dentro do terceiro livro dos Salmos. Como os irmãos podem perceber em algumas traduções, no título deste salmo está escrito livro 3. E esse livro 3 que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. A maioria destes salmos desse terceiro livro foram escritos por Asaf. Aparece agora então no livro do Saltério a figura de Asaf. Asaf, que era descendente de Gerson, filho de Devi, e era um dos líderes de música a quem o próprio Davi tinha designado em Jerusalém para trabalhar com a música. Asaf era um levita, trabalhava na casa do Senhor, da tribo de Levi, se dedicava diretamente à obra do Senhor. E houve então no coração deste nosso irmão um questionamento a respeito da vida. Veja, irmãos, nós somos sujeitos a esses questionamentos. Mesmo pessoas que têm muito tempo de crentes e que desempenham os seus ofícios para a glória de Deus, podem, em muitas ocasiões, se questionar: qual é o meu propósito nessa terra? Até quando vai durar essa minha provação? Até quando eu tenho que passar por isso? Será que Deus não está olhando? Deus não está vendo? Será que Deus não vê o ímpio? E eu tento fazer as coisas para Deus de uma maneira correta e para mim as coisas dão errado. Esse é um tipo de questionamento que deve ter passado pela sua cabeça algum dia. Você olha para os seus pares, talvez aqueles que são da mesma profissão, talvez aqueles que são da mesma cidade, talvez aqueles que são, em alguma medida, tendo a mesma função. Você observa e você percebe que você tem servido a Deus e eles não. E o que você tem recebido em troca, às vezes, é nada. Às vezes nós somos assim. Nós nos questionamos. Nós nos perguntamos. Dentro do nosso coração nós dizemos: por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Se eu sirvo a Deus, eu tenho sido fiel. Olha, eu tenho até dado meu dízimo na igreja. Eu tenho procurado fazer aquilo que agrada a Deus. Por que eu tenho que passar por situações difíceis? No final das contas, todos nós pensamos isso em alguma medida. Porque nós temos uma certa inclinação à incredulidade. E a fé é o contrário da incredulidade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não baseados em vista, mas baseado naquilo que se não vê. Deus eu não estou vendo, mas eu estou vendo a minha enfermidade no meu corpo. Deus eu não estou vendo, mas eu estou vendo a minha vida financeira como está. E por isso, esse choque. Aquilo que eu estou vendo parece não estar de acordo com aquilo que eu não vejo. Aquilo que eu estou vendo parece ser mais forte do que aquilo que eu não estou vendo. Aquilo que eu estou vendo é o sofrimento, é a enfermidade, é o luto, é a dor, é aquilo que eu queria que desse certo e não dá certo. E aquilo que eu não estou vendo é Deus, e há um choque. A minha incredulidade acaba confiando mais naquilo que eu posso ver do que naquilo que eu não vejo. Eu faço toda essa apresentação, irmãos, para descrever a situação do nosso irmãozinho aqui. Um servo de Deus, fiel a Deus, que trabalhava para a glória de Deus, pela causa de Deus, no templo, e que constantemente era afligido. Talvez um tipo de enfermidade que o afligia, constantes angústias, dores, talvez uma situação até financeira. Nós não sabemos ao certo qual era o sofrimento exato de Asaf, mas nós sabemos que ele coloca em um salmo. Lembremos que esse texto é um salmo, ele seria lido no templo. Imagine pegar a sua vida, uma situação em que você quase se desviou, a gente escreveu uma letra que cantar na igreja, para que todo mundo saiba. Ele fez isso. E aí, irmãos amados, nós vemos o desenvolvimento deste processo de reflexão existencial, de busca por compreensão. O porquê que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? O que eu tenho feito de errado para passar por essa circunstância?
uma busca de compreensão espiritual, às vezes uma reflexão mais primária ainda. Por que eu estou fazendo aqui na terra? Será que Deus tem alguma coisa comigo mesmo? Será que eu tenho uma missão a desempenhar aqui? Questões existenciais. Busca por compreensão espiritual. Você já passou por isso? Já tentou entender? Buscar uma compreensão espiritual? Por quê? O Senhor me deu uma resposta. Isso acontece conosco, irmãos. Mas graças a Deus, que não acontece só conosco, não é verdade? Aconteceu no passado e foi registrado nas Escrituras para que a gente pudesse ter consolação em momentos de dificuldade. Observemos então, irmãos, o processo, o caminho, a saga deste nosso irmão Asaf na busca por compreensão espiritual sobre aquilo que ele estava vivendo. Como nós podemos observar, nós temos no versículo 1 a afirmação da bondade de Deus. Veja que ele começa o salmo já afirmando que Deus é bom. Por quê? Já tinha passado a sua prova, o seu momento difícil. E ele começa o salmo dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Tudo já tinha passado e ele começa o salmo dessa maneira. Então nós podemos já ter o consolo no nosso coração de que se nós passarmos pelos momentos difíceis, nós poderemos provar da bondade de Deus. Que Ele é bom. Bom é Deus para com Israel, para com aqueles que são limpos de coração. Ele começa a contar então o testemunho dele. O testemunho de Asaf é que ele era uma pessoa invejosa. Ele tinha inveja dos perversos, que não tinham o temor de Deus, mas prosperavam em seus caminhos. Observe como ele retrata isso, versículos 2 e 3, a sua inveja, a inveja de seu coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava, olha a confissão dele, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Bom é Deus para com Israel. Agora eu vou contar para vocês, sabe o que aconteceu comigo? Eu quase me desviei, irmãos. E sabe qual era o meu problema? Que eu tinha inveja. Eu olhava para a vida dos ímpios, eu olhava para a minha vida, eu olhava para a vida dos ímpios. Veja, do povo de Israel, não estamos falando de pessoas ateias. Não havia ateu intelectual nessa época, especialmente dentro do povo de Israel. Eram pessoas que levavam seus sacrifícios para o templo, eram pessoas que estavam num ajuntamento solene, mas não tinham nenhum temor de Deus, viviam em pecado. E Asaf sabia disso. E a vida dele ia de mal a pior, e a vida desses outros ímpios de vento em popa. Ele tinha inveja desses arrogantes. Versículo 4 até o 12, nós temos uma grande descrição do comportamento desses arrogantes. E a descrição é a seguinte, 4 ao 12. Para eles, veja, na visão de Asaf, tá? Na visão de Asaf, para estes arrogantes, não havia preocupação. Seu corpo é sadio e nédio. A palavra nédio aqui é literalmente gordo, né? Que era um sinal de uma pessoa bem saudável na época, né? Estão sempre bem, estão sempre gordinhos, estão sempre sadios. 5, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Parece que essas pessoas não têm nenhum problema. Pelas fotos que essas pessoas colocam nas redes sociais, parece que não tem nada de errado. O corpo é sadio, nédio, parece que não tem nenhum momento difícil na vida deles. 6, daí, olha a descrição, a soberba o cinge em volta de seu pescoço como um colar, e a violência os envolve como um manto. São pessoas violentas, pessoas soberbas, pessoas que não temem a Deus, não têm amor ao próximo. 7, os olhos saltam-lhes da gordura. Gordura aqui não como simbolismo só de prosperidade, mas também de soberba. Do coração brotam-lhes fantasias. Só falam daquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não seguem a lei de Deus, mas seguem as fantasias dos seus próprios corações.
8, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, se vangloriam do pecado. Não tem ímpios que fazem isso, se vangloriam. Olha, fiz isso, fiz aquilo. Eu me dei bem mentindo. Pessoas que se gloriam do pecado, pessoas que não só pecam, mas se gloriam do pecado. Versículo 9, o texto diz o seguinte: contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Essas pessoas falavam mal até de Deus. E o que elas diziam? Isso está descrito no versículo 11, mas antes do versículo 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Reparem. Por isso, o seu povo, ou seja, as pessoas que seguem esses ímpios, se voltam sempre para eles como se eles fossem fonte da verdade. Em outras palavras, esses ímpios estão cheios de seguidores. Todo mundo quer ouvir o que eles falam. As pessoas acham que eles são fonte de verdade. As pessoas os seguem. Se fosse hoje em dia, né? Olha, tem milhares de seguidores no Instagram. Milhares de curtidas em suas postagens. Todos estão ali procurando saber alguma coisa a respeito de algo, de algum tipo de conhecimento com essas pessoas. Versículo 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? A ideia aqui é do ateu prático. Aquele que sabe que Deus existe, mas com as suas atitudes ele vive como se Deus não existisse. Ele pensa: Deus não vai se importar com o meu pecado. Deus não conhece. Deus não conhece isso que está acontecendo comigo. Deus não vai ver. Para que Deus vai se importar com esse erro que eu estou cometendo? E isso é exemplificado através daquilo que esses ímpios diziam. Como sabe Deus? Como Deus vai saber disso? Como Deus vai conhecer isso? Versículo 12. Ele conclui a descrição dos ímpios. Versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Sabe que observar tudo isso fez com o coração de Asaf? Deixou seu coração perturbado. E ele descreve isso do versículo 13 ao 16. A perturbação em busca de entendimento. Como é que eu posso entender isso? Eu estou aqui servindo a Deus e o ímpio está ali. Eles se dão sempre bem e eu me dou sempre mal. Como que eu posso entender isso, Deus? E nesse processo que ele quase se desviou, na tentativa de entender isso. E ele diz o seguinte, versículo 13 até o 16. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Então, irmãos, ele chega a confessar um pensamento interior dele. Que pensamento? Versículo 13. É inútil o que eu tenho feito para Deus. O que adianta fazer as coisas para Deus? O que adianta tentar manter o meu coração puro do pecado? Conservar as minhas mãos na inocência? Porque eu sou afligido toda manhã. A enfermidade, a angústia, a enfermidade emocional, não sabemos ao certo. Mas era uma aflição, alguma desses tipos de aflição. Mas no versículo 15 ele diz o seguinte: se eu pensar em falar tais palavras, ou seja, esse pensamento que ele revela no contexto anterior, já aí teria traído a geração de teus filhos. Quer dizer, eu não falei isso, eu só pensei no meu íntimo. Eu não cheguei a proferir isso, porque eu senão teria traído toda a nossa tradição dos filhos de Deus. E aí no versículo 16, ele diz o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Não dá para entender isso. Não dá para compreender. Quanto mais eu tento entender, mais eu fico perturbado. Quanto mais eu tento entender, mais o meu coração começa a dizer palavras erradas. Palavras que chegam a ofender até o próprio Deus. Mas eu não cheguei a dizer, não cheguei a falar disso, porque eu teria pecado contra Deus. Ele revela então aquilo que está no seu coração. Até o momento, irmãos, que ele foi iluminado por Deus para entender a verdade.
E aí nós chegamos no versículo 17, que é a dobradiça deste salmo, que é a reviravolta deste salmo, que é o momento em que ele revela que Deus se revelou para ele. No versículo, então, 17, nós temos a dobradiça do salmo, que é: até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou seja, eu me deparei, né, com o fim deles. Com o fim de quem? Dos ímpios. De alguma forma, que nós não sabemos exatamente como foi, se foi uma revelação sobrenatural, se foi um sonho que Asaf teve, nós não sabemos ao certo o que aconteceu com Asaf, mas ele começou a meditar nestas coisas. É muito provável ser verdade o que apontam alguns estudiosos, de que ele se deparou com a lei de Deus que estava no santuário, a lei de Deus mesmo, o Pentateuco, a Escritura. Porque na Escritura há promessas referentes àqueles que são ímpios. Então é muito provável, nós não sabemos exatamente como foi, que Deus tenha se revelado a Asaf através do Pentateuco, da lei. Deus tenha mostrado para ele. Deus diz para Asaf: ó, Asaf, está vendo aqui? Esse é o fim dos ímpios, a quem você está invejando agora. E aí tudo muda. O coração de Asaf então recebe essa iluminação. Deus se revela a Asaf. Ó, irmãos, é tão maravilhoso quando Deus ilumina o nosso entendimento para entender alguma coisa. Especialmente porque não conseguimos entender as verdades de Deus por nós mesmos. Não conseguimos. Por nós mesmos nós ficamos perturbados. Sim, nós temos pensamentos às vezes até pecaminosos. Por nós mesmos, deixados à nossa própria compreensão, nós somos ignorantes. Mas é tão maravilhoso quando, buscando compreender as verdades espirituais, Deus se revela a nós. Assim como fez com Asaf. Jesus Cristo disse, Mateus 11:25, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus se revela aos seus filhos. Deus se revela aos seus filhos. E o que Deus revelou para Asaf? Agora começa um processo reverso. Se o texto começou com a declaração de que Deus é bom, e depois o testemunho de Asaf de que ele invejava os ímpios, e a descrição desses ímpios, até chegar à perturbação de Asaf, tentando entender aquilo que estava acontecendo, agora o caminho é o contrário. Agora Deus se revela a Asaf. E a partir da lei do Senhor, ele começa a entender aquilo que ele não entendia na metade anterior do Salmo. Versículo 18 até o versículo 20, Deus revela então o fim dos ímpios. Sabe qual é o fim dos ímpios, irmãos? Versículo 18 até o 20, observe. Tu certamente os pões, os ímpios, em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O Senhor vai julgar o ímpio. Versículo 18, a figura aqui, uma figura assustadora, diria eu, de Deus colocando o ímpio em um lugar escorregadio, para que o ímpio possa tropeçar. Chamamos isso de doutrina da reprovação. Deus fazendo com que aqueles que não são eleitos sigam o seu caminho de reprovação. Numa linguagem talvez mais atual, Deus dando corda para o ímpio. Tá bom, você quer viver na impiedade? Vive então. Vai. Viva na impiedade. Siga o seu próprio coração. Siga o seu próprio caminho. Vai, deslize por esse caminho terrível, esse caminho de pecado. Continue andando nisso. Se afogue nisso. Se afogue nos seus pecados. Se afogue naquilo que você pensa que é correto. Vai, siga a sua vida de piedade, de soberba. É Deus dizendo, vai. Siga o seu caminho. Continue fazendo isso. Deus deu essa revelação para Asaf. Olha que coisa terrível. É a doutrina da reprovação. Deus há de julgar os ímpios. Deus há de julgar as pessoas que não se arrependerem, irmãos, dos seus pecados.
Asaf aprendeu aqui, e nesse processo, né, deste salmo que nós estamos vendo ainda, que as aflições não são um sinal, veja, irmãos, as aflições não são um sinal do desfavor de Deus. Às vezes as aflições são um favor de Deus. Assim como a prosperidade financeira ou física, às vezes não são sinal do favor de Deus, mas são um sinal de desfavor de Deus. Pois não é isso que esse texto está dizendo? O que Deus está dizendo, em outras palavras, para Asaf, nessa revelação? As tuas aflições não são sinal que eu estou contra você. A prosperidade do ímpio não é sinal que eu estou a favor deles, pois eu coloco eles em lugares escorregadios. O texto prossegue, irmãos. Além de Deus revelar o destino do ímpio para Asaf, e veja, só isso daqui já foi um choque, né? Porque imagine você quase se desviar invejando uma pessoa que está sendo condenada. Asaf descobriu isso. Se pudéssemos perscrutar os pensamentos de Asaf, talvez ele pensasse, poxa, eu estava invejando um camarada que estava indo para o inferno. Porque eu estava dando valor para a coisa errada. O valor das coisas não consiste nas circunstâncias. As circunstâncias não definem o valor nem o favor de Deus. As circunstâncias não importam mais do que o próprio Deus. Irmãos, versículo 21 e 22. Deus revela para Asaf o próprio coração de Asaf, que o coração dele andava errado. Olha só, versículo 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. O que ele está reconhecendo aqui, irmãos? Nada mais, nada menos, Asaf está reconhecendo que ele estava com o coração enganado diante de Deus. Estava errado. Estava com o coração ignorante, embrutecido, irracional à presença de Deus. Irmãos, ele reconhece aqui o seu pecado. Olha, quando eu invejava o ímpio, estava quase me desviando, eu estava como um animal irracional na presença de Deus, sem compreensão espiritual. Davi reconhece que ele estava pensando errado. Desculpe, Asaf reconhece que ele estava pensando errado. Veja, irmãos, isso aqui é arrependimento. É fácil para a gente reconhecer que a gente está caminhando errado? Não. Nós não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos rever os nossos conceitos. Nós achamos que estamos sempre certos. Aqui, o processo de iluminação desse nosso irmão Asaf inclui esse elemento. Ele reconhece, eu pensava errado, eu estava entendendo as coisas de uma maneira errada. A expressão aqui, a palavra coração, aparece 6 vezes neste salmo. Isso implica, irmãos, e uma coisa que a gente não quer muito que aconteça conosco, né? Geralmente, quando a gente tem questões diante de Deus, a gente quer que Deus mude as circunstâncias, né? A gente quer que Deus mude as circunstâncias. Ah, Senhor, me muda de cidade. Ah, Senhor, me muda de emprego. Ah, Senhor, pega esse ímpio e tira da minha frente. Geralmente a gente quer que Deus mova as circunstâncias. E eu pergunto aos irmãos, Deus moveu as circunstâncias da vida de Asaf? Circunstâncias externas? Deus mudou alguma coisa? Não. Deus mudou aquilo que precisava ser mudado. Mudou o coração dele. Por vezes, irmãos, não é o lugar. Por vezes, o problema não é a igreja, não é a cidade, não é o lugar, não é o emprego, não é a família. Por vezes, o problema é o nosso coração pecaminoso. E que precisamos mudar o nosso coração. Só que é o mais difícil. Porque o que é mais fácil? Mudar de cidade ou mudar o coração? Mudar de cidade. É mais fácil porque o coração
É algo enganoso. Jeremias vai dizer que o coração é o que há de mais enganoso. Somente Deus pode operar uma mudança no coração. É o caminho mais difícil, é o caminho mais duro, é o caminho mais doloroso, mas é o caminho que Deus age. E só é tão difícil que só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar o coração. E o que Asaf está reconhecendo é isso. Asaf não está glorificando a Deus incrivelmente, né? Porque os outros salmos caminham em outra direção. Mas nesse salmo, Asaf não está comemorando uma mudança de circunstância. O Senhor fez com que os ímpios morressem. O Senhor fez com que as circunstâncias mudassem. Não. Aqui ele está, entre aspas, comemorando a mudança do seu coração. Eu era um animal irracional, como ignorante à presença de Deus. E Deus mudou a minha forma de ver as coisas. Deus mudou a minha perspectiva de ver as coisas. Deus fez com que eu visse as coisas de uma perspectiva diferente. Tinha algo que eu tinha esquecido. E um dos elementos que Asaf tinha esquecido, irmãos, é bom a gente até salientar aqui, é um elemento muito simples. E que por vezes a gente se esquece. Que elemento é esse? A eternidade. A vida não é só aqui. A vida é eterna, seja no céu, seja no inferno. Esse pequeno elemento, a perspectiva da eternidade, faz toda a diferença. Por que Paulo, Pedro, os apóstolos, especialmente Paulo, sofreu tanto e em suas cartas nós podemos ver transmissão de alegria, de contentamento, de glorificação a Deus? Porque a perspectiva de Paulo não era para a vida somente naquele momento. Ele sabia que sofreria por um breve momento, mas que a eternidade iria suplantar todo o sofrimento. Ele até mesmo chega a dizer isso em Romanos. E ele diz, sabemos que essa breve tribulação que nós estamos vivendo, breve tribulação, né? O apóstolo Paulo é breve tribulação. Ser quase morto, apedrejado, preso pela causa do evangelho. Essa breve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente. E vários textos semelhantes a esse, porque a perspectiva é da eternidade. Asaf, então, meus irmãos, tinha se esquecido de um detalhe importante. A vida não acaba aqui. A vida não é só prosperidade financeira, coisas materiais. Os ímpios terão aquilo que merece. Asaf se lembrou disso. Os ímpios terão aquilo que merece e os justos terão aquilo que Jesus conquistou na cruz para eles. E que eles merecem pelos méritos de Cristo. Esse pequeno detalhe, eternidade, é a perspectiva pela qual nós devemos enxergar todas as coisas. Se fosse só para viver aqui, irmãos, para que sofrer pela causa de Cristo? Para que engolir sapo? Para que ter que aguentar pessoas ímpias? Se fosse só aqui, não teria nenhuma razão. Mas nós estamos de olho na eternidade. Jesus mesmo apontou essa verdade. Quando Jesus diz assim nas bem-aventuranças, a última bem-aventurança é: bem-aventurados vós quando perseguirem vocês, caluniarem vocês, disserem todo mal contra vocês, sem que vocês tivessem feito isso. Jesus diz: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nessa terra, amém? Grande é o vosso galardão na eternidade. É a perspectiva da eternidade que nos faz enxergar as coisas de uma maneira correta. Asaf tinha se esquecido disso, e Deus mostra isso para ele. Deus mostra mais coisas para Asaf, irmãos. Vamos, versículo 23 até o versículo de número 26. Deus demonstra e revela algo para Asaf que ele também havia se esquecido. O que é que ele havia se esquecido? Nesse momento de inveja, o ímpio que Asaf estava invejando tinha algumas coisas que ele não tinha. No que dá a entender no texto era saúde. Asaf não andava nada saudável, né? Saúde, prosperidade financeira, elementos desse tipo. Asaf colocou esses elementos como valor naquele momento, considerou esses elementos como de maior valor para a sua vida. Mas havia algo na vida de Asaf que os ímpios não tinham. O que era esse algo, irmãos? O que era? Deus.
Asaf não conseguia enxergar isso. Por causa da sua pecaminosidade, da sua insatisfação, ele não conseguia enxergar que ele, na verdade, tinha algo muito maior do que esses ímpios tinham. E depois que, no versículo 17, da dobradiça do Salmo, que Deus se revela a Asaf, aí sim ele começa a entender, versículo 23 até o 26, olha só que texto bonito, irmãos. Todavia, estou sempre contigo, ele dizendo para Deus, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Pode ser uma referência à vida eterna aqui, né? Coisa que Asaf estava ignorando no contexto anterior. Versículo de número 25. Olha só, meus irmãos, 25 e 26, que texto maravilhoso. Que conclusão maravilhosa que Asaf chega, irmãos. 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, meu físico e o meu coração, o meu emocional desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que diferença da água para o vinho. Ele não enxergava que o maior valor dele era Deus. Agora ele diz que não há nada que lhe dê mais valor do que o próprio Deus. Ele não enxergava que Deus era a herança dele. Agora ele usa a palavra herança em sentido material, se referindo a Deus. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Antes ele colocava o valor em uma estabilidade emocional e física. Agora ele diz, olha, ainda que o meu físico, a minha carne e o meu emocional, o meu coração vá de mal a pior, Deus é a força do meu coração. Asaf passa então de uma visão antropocêntrica e materialista da vida para uma visão teocêntrica. Deus é aquilo que é mais importante para mim. Não vemos isso na vida daquele que tem um encontro com Jesus Cristo? Não é isso que Jesus disse na famosa parábola da pérola de grande valor? Que Jesus compara o reino de Deus a um homem que buscava pérolas boas. Assim como todo homem, toda mulher busca coisas boas na vida, um bom casamento, uma boa casa, um bom carro e assim por diante. Mas que tendo achado uma pérola de real valor, que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus, vai e vende tudo que tem para conseguir essa pérola, ou seja, abrir mão das outras coisas. Asaf entendeu que aquilo que nós temos de mais precioso é o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Outro irmãozinho nosso do passado, apóstolo Paulo, em uma de suas cartas que ele escreve da prisão, Filipenses capítulo 4, ele vai dizer que ele aprendeu isso. Ele aprendeu a não se satisfazer nas circunstâncias, mas a se satisfazer em Deus. E ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a ter fartura ou escassez, e o famoso versículo de número 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu que o valor das coisas não está nas circunstâncias, mas no Deus, no Senhor de todas as coisas. O Salmo termina, meus irmãos, versículo 27 e 28, dizendo o seguinte: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Agora ele tinha certeza, né? Agora ele tinha essa convicção. E o versículo 28, os irmãos podem ler, por favor? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Bom é estar junto a Deus. E não sem razão. Asaf termina com a expressão bom, assim como ele começou. Quando ele diz, no começo do Salmo, bom é o Senhor para com Israel. E ele termina o Salmo dizendo também essa expressão. Bom, essa palavra bom. Bom é estar junto a Deus. O processo de uma pessoa cheia de complexidades no coração, de questões existencialistas dentro de sua alma, só que buscou a Deus e compreendeu que estava equivocado e pôde entender que o maior tesouro de alguém é o próprio Deus e não as circunstâncias externas. Por isso, irmãos, a diferença entre o justo e o ímpio.
Provavelmente não veremos essa diferença nessa terra, mas um dia veremos, naquele grande dia do juízo. Por isso, aprendemos também que condições financeiras e bem-estar não são tudo nessa vida. Pelo contrário, são detalhes da nossa existência. O mais importante é invisível aos olhos. Já dizia quem escreveu O Pequeno Príncipe, né? A maioria dos nossos problemas, aprendemos também, que não está nas circunstâncias, mas está no nosso próprio coração que precisa ser mudado. E nós aprendemos também que não há nada mais importante do que a própria presença de Deus. Se temos Deus, temos